Olá, tudo bem? Eu sou a Juliane Rocha. Hoje, então, eu vou apresentar um pouquinho para vocês o universo da consciência, o que é consciência, quais são os tipos de consciência, como que a gente expande. A gente vai falar também um pouquinho sobre, um pouquinho não, muito, sobre ego, sobre eu superior, como deixar o ego de lado e colocar o eu superior em destaque na tua vida. Então, eu vou compartilhar a tela. E aí, hoje, diferente da aula um, não vai ter exercícios, né? Porque eu vou lançar perguntas e eu acredito que, como é muita informação, é interessante que vocês apenas absorvam o conhecimento. Se necessário, vejam mais uma vez, vejam quantas vezes for necessário, enfim, porque eu acredito que neste momento não é interessante eu aplicar exercícios, sendo que vocês já terão alguns raciocínios que vocês vão ter que colocar as coisinhas no lugar, enfim, então é mais para refletir mesmo. Baseado nisso e baseado também nas perguntas anteriores da aula um que fala sobre essência. Se caso tu que está olhando essa aula sobre consciência, tu ainda não tem acesso à aula um, me chama que eu vou disponibilizar o link da gravação para que tu possa também fazer os exercícios de consciência de crenças limitantes, para que tu possa potencializar e reconhecer a tua essência de uma forma mais sutil e de uma forma onde eu trabalho, né, através da minha metodologia, tá bom? Então, eu vou começar aqui a gravação. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também podem entrar em contato comigo no Instagram, que eu vou auxiliar sempre que possível. Bom, então aqui começamos um pouquinho falando sobre, através da metodologia que eu trabalho hoje, né? Propósito Próspero. A gente trabalha então a aula 2, que fala sobre consciência pura, do ego ao eu superior. Então, o que que a gente vai falar nessa aula? O que que vai ter de informação nessa aula? Nessa aula, você vai sair hoje, então, sabendo o que é ego e eu superior, como assumir responsabilidades sem sentir culpa, crenças limitantes e a lei da atração. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a tabela de Hawkins. Expansão da consciência, quais são os tipos de consciência, o segredo milenar de uma vida próspera a partir da conexão com a missão, e como tornar o karma em dharma para conectar-se com a sua missão de vida. Então, hoje, né, um tema incrível que eu poderia ficar 1.000, 2.000, 3.000 horas falando, que é consciência. É o quanto nós temos a capacidade de sermos conscientes. E aqui, eu gostaria de falar uma coisa bem importante, que é a questão de que aqui a gente trabalha com consciência e não com inconsciência. Então, tirando, né? Eu gosto de fazer uma analogia, é a mesma coisa que colocar um copo com água e óleo. A nossa vida, a gente foi projetado, as nossas crenças limitantes, enfim, a gente foi projetado para viver a vida com essa água e esse óleo chacoalhando. Então, a gente viver no inconsciente, consciente, inconsciente, consciente, e não reconhecer algumas coisas. Então, a consciência, ela traz muito essa questão de acalmar a água e deixar que o óleo se separe da água, para que a gente possa então perceber o nível de consciência e o nível de inconsciência. E a partir disso a gente começar a trabalhar mais, né? A gente deixar essa ponta desse iceberg maior, porque hoje a gente trabalha, a gente tem, nós somos 95% do nosso dia a dia, da nossa rotina, é inconsciente. Então, apenas 5% a gente tem a consciência, a gente vive, né, consciente. Então, é fazer com que esse 5% ele aumente. E aí eu vou trabalhar as partes de consciência com vocês ao longo dessa aula. Então, Gary Douglas, que ele é o criador, né, do Access Consciousness, ele fala que consciência inclui tudo e não julga nada.
Aqui, eu gosto muito de falar que existe uma diferença entre o julgamento e a constatação. Julgamento é quando eu coloco intenções ou eu coloco pontos de vista baseados nas minhas crenças limitantes, nas minhas vivências, e o projeto naquela pessoa, naquela ação, naquela atitude, enfim. Constatação é o que é. Então, eu falar para vocês que sei lá, uma pessoa que nem eu dei um exemplo na aula anterior de que se mete em tudo. Eu falar que a pessoa se mete em tudo, que eu me meto em tudo, não é um julgamento, é uma constatação. Eu realmente me meto em tudo. As pessoas estão falando alguma coisa, estou lá me metendo. Então é diferente eu julgar, porque aí o julgamento ele entra muito a questão de que eu coloco as minhas percepções, os meus pontos de vista em cima daquela ação. Então existe uma diferença entre julgamento e constatação, porque o que acontece? Quando a gente trabalha com barras de Axis, principalmente, que trabalha essa expansão da consciência, as pessoas acham que elas não podem julgar nada, elas não podem falar, elas não podem ter pontos de vista sobre as coisas. Só que é diferente tu ter um ponto de vista a partir de uma constatação e tu ter um ponto de vista a partir de um julgamento. Então, isso é muito importante fazer essa separação. Então, o ego. Como aqui é o tema do ego ao eu superior, a gente vai falar, então, inicialmente sobre o ego, né? Porque ele tem muita questão do julgamento. Então, o ego, ele é um falso eu. E a gente chama de eu inferior. São aspectos muito superficiais, tá? Ele está em volta, né, envolvido pela camada das máscaras, que eu falei na aula anterior sobre essência, sobre as máscaras que a gente utiliza. Então, a máscara, ela, na verdade, é aquele escudo protetor que me protege de eu perceber e reconhecer e ser realmente o meu eu verdadeiro, o meu eu real, o meu eu superior. E aí, então, o ego, a gente pode falar que é basicamente o eu inferior. Aquele espaço onde a gente vive no julgamento, onde a gente vive julgando o externo, a gente tem emoções negativas, a gente tem muito medo. O ego, ele tá muito atrelado ao medo, porque eu tenho medo dos outros, eu tenho medo do que os outros vão pensar sobre mim, eu tenho medo dos outros serem melhores que eu. É um espaço onde a gente tem muito ódio e rancor. O ódio e rancor, ele está muito conectado com a questão do espaço de vítima, né? Quando eu me coloco como vítima da situação. Quando eu me coloco como vítima da situação, eu vou criando ódio, eu vou criando rancor, porque é como se eu tivesse sendo. É como se eu tivesse em volta de um monte de pessoas me apontando e eu sou a vítima, eu sou aquela pessoa indefesa. Então, isso vai criando muito espaço de vítima. Pessoas que são egocentristas, elas tendem, não é uma regra, elas tendem a ser pessoas que são se colocam muito como vítima. Tipo, ai, porque para mim é sempre tudo muito difícil, né, tu fazer. Ai, porque para mim nunca ninguém faz as coisas, porque para mim é isso. Então, isso é o ego. Então, o ego também a gente pode falar que o ego ele está muito conectado com as nossas crenças limitantes, porque é aquilo que eu crio a partir de um protótipo. Não é aquilo que eu sou realmente. Até porque, né, a espiritualidade não faria uma pessoa egocêntrica na sua essência. Então ela tende muito a questão de pensar assim, eu deveria estar em outro lugar, eu não deveria estar aqui. Eu sou muito bom para isso, eu sou muito capaz para isso, essas pessoas são medianas. Enfim, tá? Então eu não vou dar muitos exemplos assim, porque eu acho que às vezes as pessoas podem se conectar, se achar que são, perceber ou achar que são egocêntricas, mas na verdade não, na verdade elas estão em outro processo. Então, a pessoa egocêntrica, ela tem muito essa questão de competição com o mundo. É tipo, tô sempre, né, ai, porque para mim é muito difícil, ou seja, eu estou competindo com o mundo.
Então, para essa pessoa, é uma coisa muito, assim, louco, porque a pessoa que tem, que está com o ego florado, para ela viver é complicado, viver é difícil, viver é um processo muito pesado. Ela foca nas falhas, olhando para si, né, percebendo, se reconhecendo, ela foca nas falhas dela, mas ela também tem a necessidade em sempre estar certo. Então, isso perante o mundo. Ou seja, eu crio uma máscara de que eu estou sempre certo, mas eu, naquele momento, eu estou olhando as minhas falhas. Então, é muito complexo. Viver no egocentrismo é bem difícil. Então, e não é uma vida legal, não é uma vida leve. Então, a questão do conceito da palavra, né? É a percepção de si, mas ela não expressa quem realmente ela é, tá? E já o eu superior, o que é o eu superior, né? O eu superior, na verdade, é a nossa essência, a essência divina. É quem nós somos na mais pura realidade. Daí a gente fala sobre a questão do equilíbrio genuíno, que eu falei na outra aula, que é a consciência pura, que é igual à potencialidade pura. Ou seja, eu tenho consciência de quem eu sou. Logo, eu entendo as minhas potencialidades. Então, o Deepak Chopra, ele fala no livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, ele fala sobre a lei da potencialidade pura. E aí ele coloca, então, um objeto referência, que seria o ego. Então, a necessidade de aprovação, controle e poder do externo. E aquela questão de eu precisar me validar, e isso desencadeia também a ansiedade, né? Eu preciso me validar, eu preciso validar para as pessoas que eu sou muito bom. E isso é estar no ego. E a autorreferência interior. Então, a autorreferência interior é, na verdade, o espírito. É a nossa essência. Então, a nossa essência divina, quando nós estamos no espaço de eu superior, não há necessidade de poder. Eu não disputo poder com ninguém. Eu não disputo espaço com ninguém. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de ser quem eu sou. Eu não tenho medo de reconhecer as minhas habilidades. Eu não tenho medo de reconhecer a minha potência. E eu não tenho também aquela necessidade de esforço de eu me provar para as pessoas, de eu provar que eu sou bom, porque eu reconheço a minha potência, eu reconheço a minha essência, eu reconheço quem eu sou. Então, ele fala, né, que o espírito, quando a gente está nessa questão de consciência pura sobre quem nós somos, da nossa essência divina, a gente cria uma imunidade a críticas. A gente não teme os desafios, porque eu reconheço a minha potência, eu só vou fazer aquilo que eu sei, as minhas habilidades. Por exemplo, eu não sei nadar. E isso é autoconhecimento puro, tá? Um exemplo. Eu não sei nadar. Eu não vou me colocar, eu não vou me jogar no mar, porque eu não sei nadar. Então, eu não entro no espaço de medo, eu não entro no espaço de desafio. E porque eu não sei nadar. Agora, se eu sei nadar, eu não vou temer aquele desafio porque eu entendo a minha competência. E se eu não ganhar, tudo bem. Não é sobre ganhar ou perder. É sobre eu estar em ação de algo que eu sei, de algo que eu sou competente para fazer. E eu ser competente não significa que eu sou o melhor, porque podem haver muitas outras pessoas melhores. Só que se eu sinto que eu sou o melhor e eu me coloco no espaço de que eu preciso competir, eu já entro no ego. Então, quando eu estou num lugar onde eu sei que eu tenho uma habilidade e eu não estou no espaço de competição, eu estou exercitando a minha essência divina. É tudo bem se eu não ganhar, mas pelo menos eu fui lá e eu nadei. Pronto. Então, parece muito simples? Parece muito simples. Mas se a gente não fosse humano, seria, né? Se a gente não fosse humano, seria bem simples. Mas como nós somos humanos, a gente tende a dificultar o processo. Então, o espírito, quando a gente tem esse equilíbrio divino, a gente não se sente inferior. Eu não me sinto inferior por não ter ganhado. Eu não me sinto inferior por ter ganhado.
Eu entendo que eu ganhei porque naquele momento eu era a pessoa que tinha mais habilidades para ganhar. Não porque eu era melhor. Porque se eu entro no espaço de que eu sou melhor, eu entro no ego. Então existe toda essa questão de balancear e de manter esse processo de equilíbrio para que eu não entre no ego. É muito fácil a gente titubear e daqui a pouco eu me sentir o melhor, o supra-sumo da inteligência, porque eu sei muito mais. Não, eu sei mais do que algumas pessoas porque eu estudei mais sobre esse assunto. E isso não significa que eu seja melhor, porque pode ser que outra pessoa saiba muito mais sobre outra coisa do que eu e agregue a mim. E é eu reconhecer que todos nós somos iguais. Então, então a pessoa que ela está, né, nesse equilíbrio divino, nesse equilíbrio genuíno, onde ela tem a essência divina conectada com a consciência pura e as suas potencialidades puras, ela não se sente inferior, mas ela também é humilde. Então, ela reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com diferentes faces. Na aula 1, eu falei sobre a essência que nós somos todos iguais. Nós somos todos imagem e semelhança do Criador. Então, eu falar que eu sou melhor não faz eu imagem e semelhança ao Criador. Porque a outra pessoa também é imagem e semelhança ao Criador. Então, se nós somos diferentes, nós não somos iguais. Então, eu presumo que alguém é melhor ou que alguém é pior. Então, todos nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós todos somos iguais. Então, o equilíbrio genuíno, né, é a consciência pura e a essência espiritual. Então, todos somos seres espirituais. Nós todos vivemos experiências espirituais. Nós todos estamos vivendo uma experiência terrena num espírito espiritual. Então, nós somos espíritos, nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência da matéria. Então, a consciência pura, o Deepak Chopra ele fala que a consciência pura nada mais é do que praticar o silêncio, não julgar e meditar. Ai, que difícil, né? Muito difícil. Muito difícil, ainda mais para mim que gosto muito de falar, praticar o silêncio é uma coisa muito difícil. Mas nós estamos num processo de evolução e é por isso que nós estamos aqui, né? Então a questão de esse ponto de que a consciência pura é não julgar, o que é o não julgar? É eu sair do piloto automático e trabalhar a questão da ausência do meu ego. Ou seja, não julgo a pessoa porque ela quer usar hoje uma roupa verde limão com laranja neon. Eu não julgo ela, porque isso para mim importa. Isso para mim é relevante. Isso para mim tem realmente um peso sobre ela usando aquela roupa, para mim vai ser pesado ou não? E se eu quiser usar uma roupa assim? Eu não uso porque os outros vão pensar. E o que os outros vão pensar tem relevância para mim? Se eu estou no espaço ainda de ego, sim. Se eu estou entendendo a minha essência, não. Na teoria, isso é lindo, né? Na teoria é incrível, é maravilhoso, mas na prática é um pouco difícil. Por isso que a consciência é muito difícil, por isso que existem exercícios para expandir a nossa consciência. Porque se nós já viéssemos prontos, isso aqui, a Terra, seria um parquinho de diversão. Não seria um planeta de expiação e prova. Então, a gente está aqui para a gente ir evoluindo, né? E reconhecer isso já é um grande caminho. Então, a questão da consciência é reconhecer as escolhas, estar consciente delas. Faz com que a gente não tenha culpa. Depois eu vou mostrar para vocês a questão de vibrações, frequências e tudo mais. Então, uma coisa importante é que quando eu reconheço as minhas escolhas, quando eu reconheço aquilo que eu escolho, não baseado no que o outro quer, não baseado no que o outro pensa,
no que eu escolho, no que eu realmente penso, no que eu estou consciente naquele momento e escolho, eu não sinto culpa. Eu, eu olho para a situação a partir do viés de que, beleza, deu errado. Escolhi errado. Não errado, né? Porque não existe certo e errado, mas escolhi algo e não foi benéfico para mim. É olhar para essa situação e pensar: o que eu aprendi com isso? O que eu aprenderei com isso? O que, como que eu faço para que esse erro não aconteça novamente? O que eu faço para que isso não se repita? O que eu faço, o que se requer, né, que a gente trabalha no Access, o que se requer para que essa escolha, para que esse espaço novamente, quando existir a possibilidade dessa escolha, eu escolha dessa vez algo que será benéfico para mim. Então, é perguntar. No Access Consciousness, a gente trabalha com perguntas. Eu perguntar como que eu posso aprender com isso? O que existe aqui? O que está certo sobre isso que eu ainda não entendi, que eu não estou percebendo? Enfim. E aí, isso traz a questão de assumir a responsabilidade das nossas ações. Assumir as responsabilidades das escolhas que nós tomamos. E isso não é algo assim que precisa ter um nível muito grande de entendimento sobre isso, é assumir os seus BOs. Eu fiz uma live essa segunda no meu Instagram sobre assumir as nossas responsabilidades. Quanto mais consciente nós estamos, mais nós não sentimos culpa e mais nós assumimos as nossas responsabilidades. Porque assumir responsabilidades é atitude madura. É atitude que significa maturidade. Somente uma criança, na sua nobre inocência, não assume responsabilidades, porque ela acredita que ela não tem a responsabilidade daquilo. Então, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades, sendo com pessoas ou com situações. Eu errei, me desculpa. Eu errei contigo, me desculpa. Isso é atitude madura. E isso é entender a nossa essência. É eu superior. Porque a gente não teme o julgamento, a crítica. A gente reconhece, a gente é humilde. Aqui existe muita questão da humildade. Então, tu adentrar o estado da reparação. Então, esse é um processo de consciência. Quando eu adentro o estado da reparação, é eu consertar o que precisa ser consertado e reverter pontos de necessidade de mudança. Aquilo. Quando a gente faz a pergunta, né? O que eu aprendi com isso? Eu identifico o que eu preciso consertar, o que eu preciso aprender com isso, e eu revejo quais são os pontos de necessidade para eu mudar. Beleza, o que eu aprendi com isso? Que eu não posso mais fazer aquilo. Beleza, como que eu vou mudar isso? Quais são as atitudes, quais são as escolhas a partir disso que eu preciso mudar para que isso não aconteça novamente? Então, isso é consciência. E percebam, provavelmente muitos não reconhecem isso porque nós estamos inconscientes. Estar inconsciente é geralmente colocar a culpa no fulano, colocar a culpa no ciclano, colocar a culpa no beltrano, porque a gente não para, centra e percebe. O que eu vou aprender com isso? O que eu aprendi com isso? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Então é muito simples. Mas é um músculo, né? A gente precisa. E aí, perguntar, beleza, mas o que isso. E como tudo isso pode ter impacto na minha vida? De verdade. Como? Então, eu vou explicar como. Existe aqui, então, eu vou falar para vocês algo muito lindo, que para mim, assim, é a coisa mais grandiosa do mundo. Primeiro que existem as cores, né? As cores dos nossos 7 chakras, e é uma frequência, elas não são cores. Ah, o chakra básico é vermelho porque tal coisa. O chakra coronário, ele é roxo ou branco, depende, né? Tem pessoas que por tal coisa. Eles são porque eles devem ser.
e eles são, porque existe uma significância, existe uma explicação para isso. Quanto mais o chakra, né, o chakra básico, todo mundo sabe, ou quem não sabe, eu vou explicar. O chakra básico, ele é vermelho. Por quê? Porque ele nos conecta com a Terra. Então, a tabela de Hawkins, ela fala sobre as frequências que nós vibramos, que nós emanamos conforme são as nossas emoções, baseado no nosso nível de consciência. Então, eu vou explicar rapidamente para que vocês entendam essa tabela de Hawkins. Então, aqui nós temos níveis de consciência e nós temos também a emoção que nós sentimos, a visão de vida perante aquela consciência e perante aquele sentimento, a visão de Deus, como que eu acredito ser Deus ou como eu julgo ser Deus naquele momento, sentindo aquela emoção, e qual é o processo daquela emoção para aquele nível de consciência. Então, parece muito complexo? Olha, é mamão com açúcar. Percebam que, de baixo para cima, onde as frequências são as mais baixas, a culpa, que nós falamos anteriormente, a culpa ela tem uma frequência de 30 Hz. 30 Hz. Quando eu sinto culpa, vergonha, tá? Vamos falar de vergonha. Ai, usei meu macacão verde fluorescente com laranja neon. E o Beltrano, o Zezinho, falou: ai, que coisa bem feia, tu tá parecendo um letreiro com essa roupa. Sente vergonha. Qual é a frequência que eu emano no meu campo vibracional? Qual é a frequência que eu estou emanando neste momento de vergonha? 20 Hz. 20 Hz não dá para nada. E é lá, é assim, ó, é abaixo do cachorro. Então, a minha emoção que eu sinto quando eu sinto vergonha é o sentimento, é a emoção de humilhação. Eu me sinto humilhado. A visão de vida é que eu sou miserável. E isso tudo é no nosso inconsciente, tá? Isso a gente não fica tipo assim, eu sou miserável. Não. É a visão de vida, como que a vida é. Eu sou miserável perante a vida. A visão de Deus. Como que nós pensamos que Deus é se eu estou sentindo aquele sentimento de vergonha e eu estou me colocando numa posição de humilhação, é que Deus é desprezador. E qual é o meu processo? Eliminação. Eu vou me eliminar do mundo. Não, é que eu estou eliminando todo o processo aumentar a minha frequência, eu elimino tudo. Porque é a frequência mais baixa. Vergonha e culpa são as frequências mais baixas que nós temos. Então, a culpa eu me sinto ofendida. Porque e principalmente nós com a gente mesmo, né? E aí a gente tem uma visão de Deus que Deus é vingativo, Deus tá me culpando, né? É normal. E o processo de destruição, ou seja, eu estou me destruindo. Eu estou me destruindo quando eu sinto culpa. E aí, existe, né, outras frequências, mas a frequência que a gente sempre fala que o melhor, né, o melhor é a iluminação, é uma coisa assim que é meio difícil a gente, nos momentos de hoje em dia, que a gente se atucana com tudo, fica brabo com tudo, fica não sei o que com tudo, é difícil a gente chegar na iluminação que é de 700 para 1000 Hz. Porém, a alegria. Quando nós estamos alegres, a gente vibra uma frequência muito alta, 540 Hz. E é uma frequência, eu sinto a emoção de serenidade, eu estou sereno comigo mesmo. Eu entendo que a minha vida é perfeita, por mais que a perfeição não exista, a gente sabe que a perfeição ela é algo para o ser humano, ela é muito difícil, então ela não existe no nosso universo, na nossa consciência, na consciência que nós estamos hoje, não existe perfeição. E eu tenho uma visão de Deus que ele está presente em todos os lugares. Por que que ele é um comigo mesmo? Ele é um comigo.
O princípio da unidade. Eu e Deus somos o mesmo. E aí eu reconheço, de certa forma, a onipresença. Eu consigo perceber, quase junto com a paz, eu consigo perceber que eu sou todo e Deus é tudo. Por isso que a gente fica feliz quando a gente vê uma grama crescendo, uma borboleta voando, uma criança sorrindo. Então, olha a frequência que a gente emana. E a nossa aura, ela fica roxa. Ela vai ficando roxa. Ela vai ficando. Ela vai. Como a gente fala aqui, alumiando. Ela vai se iluminando. E o processo ele é de transmutação, ou seja, eu estou transmutando. E assim, a transmutação ela é um processo bem, se a gente for ver, ela é um processo simples, porque é eu mudar algo que está num estado para outro e pronto. Então essa tabela ela é muito incrível para a gente poder ver, visualizar em forma de números, porque a gente tem muito essa questão. O ser humano ele quer muito comprovação, ele quer muito algo palpável, né? Então, além disso, eu trouxe outros dois exemplos para a gente ver as nossas emoções. Essa questão da topografia das lágrimas, que a gente tem a questão das lágrimas, né? Baseados nas nossas emoções, através da tabela de Hawkins, como que fica as nossas lágrimas, ou seja, tudo vibra, tudo é um campo, tudo possui frequências vibratórias, tudo possui um significado que a gente não consegue falar em palavras, a gente não consegue explicar. Então, aqui a topografia das lágrimas, eu coloquei até o site ali, se caso vocês quiserem ver. Lá no site existe, por exemplo, assim, um linkzinho que tu coloca que tu consegue ver o nome da pessoa que chorou, que teve aquela lágrima e qual foi o motivo daquela lágrima. Então, a lágrima de saudade, como ela fica. A lágrima de luto ou pesar, ou seja, pode ver que o campo ele fica todo separadinho. E as lágrimas de rir até chorar. Existem as lágrimas de quando a gente chora cortando cebola. Existem as lágrimas de quando o formato, né? A estrutura da nossa lágrima, quando a gente passa por um vento ou entra poeira nos nossos olhos. Então, existem várias formas, várias estruturas de lágrimas, mas é para vocês verem como as nossas emoções, além delas terem frequência, elas também possuem uma estrutura. E a forma que a gente consegue visualizar isso é a partir da lágrima, porque a lágrima ela representa uma emoção. E além disso, existe a foto Kirlian. O objetivo desse estudo, né, era estudar a influência dos campos eletromagnéticos nos seres humanos. Só que aconteceu um problema na hora do cara tirar foto e ele conseguiu perceber, na verdade, o que ele conseguiu perceber era a frequência que nós emanamos. Então, aqui existe uma cor vermelha. Provavelmente essa cor vermelha ela seja muito relativo à questão de raiva, de ódio, de rancor, de culpa, de vergonha, que está lá naquelas frequências, vibrando naquelas frequências mais baixas. E ali, no segundo, provavelmente seja uma pessoa que ela está trabalhando uma questão mais assim, próximo de um sentimento mais neutro, mas ainda assim um sentimento mais com uma frequência mais baixa. Mas é interessante ver que, por exemplo, assim, pessoas que são reikianas, né? Todos nós somos reikianos por essência, porque nós temos esse canal com o divino, né? Essa conexão com o divino. Só que conforme nós vamos abrindo o nosso campo para se conectar com essa energia através do posicionamento de mãos, mais as nossas mãos emanam energias. Então, por exemplo, eu que sou reikiana, qualquer pessoa que é reikiana, no momento que nós esfregamos as nossas mãos e nós posicionamos em forma oval, né, em forma de concha, a nossa mão, e a gente deixa ali, dependendo do nível de reiki que as pessoas são, tu deixa ali 2 minutos em posição de mãos em alguém, essa frequência ela vai ser emanada para aquela pessoa, através das intenções, das intuições de cores que a gente emana. Então,
E isso, assim, eu coloquei para vocês perceberem o quanto existem comprovações de consciência, existem comprovações de frequência, e existem comprovações de que tudo vibra. Tudo vibra. A minha emoção, quando eu sinto culpa, quando eu não entendo, quando eu não reconheço a minha responsabilidade sobre alguma coisa, enfim, tudo vibra. Então, eu coloquei aqui a pergunta, né? Percebe como tudo manifesta frequência e vibração? Então, algo que já foi explicado há muitos e muitos e muitos tempos, vários anos, é a questão dos princípios herméticos, né? O princípio do mentalismo, que fala que o todo é mente e o universo é mental. Ou seja, quando nós pensamos, nós nos conectamos com o universo, porque tudo vibra, tudo está em frequência. Então, tudo que eu falo tem uma consequência a nível universo, mas tudo que eu vibro, mais ainda. E não é questão de que eu falar, eu sou rica. Se eu vibro no meu interior escassez, o universo ele entende o que eu vibro, não apenas o que eu falo. Então, o princípio hermético da vibração, que nada está separado, tudo se move, tudo vibra, e a lei da atração do livro O Segredo, da Rhonda Byrne. Então, aqui eu coloquei, né? Se eu manifesto crenças limitantes, eu projeto crenças limitantes, porque tudo vibra, tudo é mentalismo, tudo é mental. E se eu defino o que eu sou, logo eu serei. Eu crio e defino e concluo o que eu sou. Eu sou pobre. Tá, então agora eu sou, agora já era, agora está no meu campo, porque eu estou vibrando isso, eu estou emanando isso, e aí eu só recebo pobreza. O universo, assim, se alguém sentir, depois eu posso explicar um pouco mais, mas o universo, de forma consciente, ele não entende um não. Então, se eu falar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não terei dinheiro, porque ele não entende que, tipo, ele não tem dinheiro, então eu vou dar dinheiro para ele. Não, eu tô vibrando que eu não tenho dinheiro, então ele vai me dar mais escassez, mais falta de dinheiro. Então é muito importante a gente vibrar aquilo que a gente escolhe realmente. E detalhe, uma coisa muito importante, fazendo um parênteses, é que não existe não existir possibilidade daquilo não acontecer. Aquilo não acontece no momento que eu manifesto que aquilo não vai acontecer. Então, o impossível não existe. A menos que eu diga, não vai acontecer. Não vai existir. E aí eu projeto no campo, né? Então, a importância de reconhecer a essência e ser consciente. Então, por isso que nós precisamos entender quem nós somos e estar conscientes a todo momento. Nós precisamos estar conscientes a todo momento. Então, aqui começa, né, o tema da expansão da consciência. Que a expansão da consciência nada mais é do que a gente compreender que somos o todo e perceber a grandiosidade do universo. Conectados com a nossa essência, vivenciarmos a vida com um olhar de respeito e sabedoria. Eu preciso ter respeito. Eu preciso ter respeito com o outro e comigo mesmo. E eu preciso ter sabedoria para entender que cada um trilha a sua jornada, cada um trilha as suas escolhas, cada um vive a sua vida de acordo com aquilo que escolhe e com aquilo que é compatível consigo. E principalmente aquilo que reconhece em si. Então, a expansão da consciência, na verdade, a consciência em si, ela é um músculo. Eu preciso malhar diariamente e fortalecer sempre. Não existe eu simplesmente parar de malhar minha consciência. Eu vou regressando, porque a gente está suscetível ao campo. 98% das coisas que nós fazemos, falamos, pensamos, agimos, está muito conectado com o externo. Apenas 2% das coisas que nós fazemos são realmente por escolhas nossas, quando nós estamos inconscientes. Então, quando eu estou consciente, eu consigo perceber o campo, perceber que aquilo não é meu, que aquilo não é compatível com aquilo que eu escolho e deixando para o campo que é do campo. Enfim, que nem constelação familiar.
Então, a expansão da consciência, a gente pode fazer algumas perguntas e até é interessante para que vocês vejam, né, percebam assim, como eu vejo a vida? Qual é a percepção de vida que eu tenho hoje? Como que eu acredito que seja a vida? O que eu acredito que eu sou? O que são os outros para mim? O que são as pessoas para mim? Então, porque a expansão da consciência, eu gosto de fazer uma analogia com um prédio de vários andares, tá? E existe, por exemplo, assim, um prédio de 20 andares. E nesse prédio de 20 andares, até o quinto andar existe um muro muito grande. Só que esse prédio dá de frente para o mar. E na linha do horizonte, lá tem um pôr do sol lindo, é uma vista incrível. Só que esse prédio de 20 andares, ele tem apenas 5 andares que tem um muro muito grande, que não deixa ver o pôr do sol. Então, quando eu estou quando eu estou no quarto andar, eu não consigo visualizar o pôr do sol. Por mais que as pessoas me digam, as pessoas que estão lá no 20º andar me digam, nossa, o pôr do sol daqui é lindo, eu só vou ver muro. Eu só vou falar assim, ai, não é. Ai, eu só vejo muro. Ai, que coisa chata ficar olhando para tijolo ou para grade, não, para tijolo. Então, eu não existe essa frequência de equilíbrio entre a pessoa que está no 20º andar e a pessoa que está no quarto andar. Então, a expansão da consciência é eu subir andar a andar. E conforme eu vou subindo andar a andar, eu vou elevando a minha frequência, igual a tabela de Hawkins. Então, tá tudo conectado, tá tudo ligado, tá tudo assim, ó. É um bololô, mas tudo conecta a mesma coisa. Então, a expansão da consciência é ir além do ego. Eu preciso ultrapassar essa barreira do ego. O ego é o meu quinto andar, é o meu muro com tijolo. Então, né, eu coloquei ele que nos aprisiona a andar sempre no subsolo ou no térreo do prédio que possui muitos andares. Então, uma coisa que a gente que tem de. Aí aqui eu coloquei duas imagens. Do lado, o ego, e abaixo a expansão da consciência, o eu superior. E percebe que o eu superior está conectado com o todo? Nós somos parte do tudo. E isso foi a inteligência artificial que me deu. Então ela sabe, se até ela sabe que a inteligência artificial ela sabe, tu também tem que saber. Então, existe um exercício que é possível a gente. Existem, né, vários processos para a expansão da consciência. Trabalhar a questão da consciência, barra de Access, trabalhar a questão da consciência, estudar sobre consciência, estudar sobre o todo. E tudo isso é expansão da consciência. Mas existem algumas práticas que fazem com que nós tenhamos experiências de projeções astrais e expandam a nossa consciência de uma forma mais rápida. Não é mais rápida porque a expansão da consciência ela é um músculo, né? A consciência ela é um músculo. Mas que a gente consegue, então, perceber realmente. Sair do racional, sair do lógico e entrar para o irracional, para aquilo que a gente não consegue explicar em palavras. Então, existe a respiração holotrópica, existe consagração de ayahuasca, né? Só que a consagração de ayahuasca, ela é uma medicina sagrada, uma medicina da terra, mas ela expande a consciência, só que eu preciso estar em constante processos contínuos disso. E aí eu não tenho um salto quântico com uma consagração da ayahuasca. Eu consigo perceber o todo, só que aí se eu entro no espaço de que, beleza, eu expandi a consciência, eu tomei um troço lá, fiquei muito louca, vi cor, vi isso, vi aquilo, mas isso não passa do meu mental. Aí eu entro para o meu racional novamente. Então, é um músculo. Então, agora nós vamos falar sobre os tipos de consciência. Ai, bastante coisa, né? Mas tá. Eu acho que eu vou fazer uma parte 1 e eu vou fazer a parte 2, para que não fique muito grande, até para depois passar para as pessoas, né? Enfim, eu vou terminar, vou concluir a gravação e eu vou fazer a parte 2 com os tipos de consciências.